Boa tarde. Bianca, eu vou aproveitar até que você falou, mas eu vou começar discordando de você. Você disse assim, guerra às drogas fracassou. E eu sou totalmente contra essa afirmação. Acho que a guerra às drogas está 100% funcionante. A questão é que se vende a guerra às drogas como vamos acabar com as drogas. Mas não é. E, considerando o que você mesmo falou, a guerra às drogas tem vontade de, tem como objetivo controlar, matar. Falar assim, pronto. Aí você me quebra. Tá ligado? Oi. Me deu o vídeo desligado, né? Então, assim, o objetivo da guerra às drogas, na verdade, nunca foi impedir as drogas. Até porque é uma coisa muito óbvia, não precisa ser inteligente. Quer dizer, infelizmente, pelo que a gente vê nas redes sociais, comentários, em todo canto, precisa ser um pouquinho inteligente, pelo menos. Mas o objetivo da guerra às drogas, se o objetivo da guerra às drogas fosse acabar com as drogas, fosse acabar com o tráfico, fosse acabar com a disponibilidade de entorpecentes para a população, isso é atrás do dinheiro. Né? Não adianta matar um, matar dois, matar três, matar 500 que seja, e, obviamente, cada uma dessas vidas é extremamente importante, mas nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Prenderam o chefe da facção. Se prenderam na favela, não era o chefe. Com certeza. Era o que estava comandando ali. Era um gerente, era alguém que tinha um grau de importância, mas definitivamente não era o chefe. O chefe está muito além disso. Né? O maior golpe que se deu, né? o maior golpe que se deu no crime organizado no país, não se disparou um único tiro. Aconteceu na Faria Lima. Né? Então, quebrou cadeia de inúmeras lojas de lavagem de dinheiro, inúmeras formas de trazer tanto drogas como armas, como lavar dinheiro para que funcionasse a máquina de venda de substância. E eu não estou nem entrando em qual a substância que a gente está falando. Tá? Mas o objetivo da guerra às drogas é trazer medo, é matar, é controlar um grupo específico populacional, que é quem está na favela, que é quem está na periferia, que é quem tem a pele preta, que é quem tem a pele parda. Então, o objetivo deles é esse. E aí, quando a gente fala de narcoterrorismo, por definição de terrorismo, esse termo está errado já. Porque o objetivo do terrorismo, primariamente, é político. Nunca é financeiro. Quando você fala de crime organizado, só existe uma coisa que importa: ganhar dinheiro, vender mais, ter mais clientes. É uma empresa capitalista, claramente. Obviamente, sem pagar imposto, como todo capitalista gosta, inclusive. E aí o que é que acontece? Narcoterrorismo, né? Agora, quando você pega um político que sabe, porque inclusive era envolvido com outros políticos relacionados com fornecimento de arma para o crime organizado, que sabe que aquela postura não vai dar em nada, não vai mudar nada, e tem interesse, inclusive, de se eleger, porque vai se candidatar ao Senado no próximo ano, aí sim você tem uma ação com morte, com medo, com preconceito, que tem um objetivo político. Isso se enquadra, na minha visão, muito mais em terrorismo do que quando você chega e diz vamos acabar com as drogas. Ou então vamos vender drogas, que seja. Né? Porque não tem objetivo político. Mas quando você mata querendo se eleger, tem. Então, pela definição, faz muito mais, pelo menos na minha cabeça, faz muito mais sentido. E aí, Bianca falou também desde quando houve a proibição. O primeiro país no mundo a proibir a maconha, vocês sabem qual foi? Brasil. Brasil. A primeira lei que proibia a maconha, que punia o uso da maconha, foi o Brasil. Lei do Pito do Pango, 1830. Depois, um pouco mais na frente, houve sim a cópia Pito do Pango. E aí, a lei do Pito do Pango, inclusive, era uma lei que criminalizava quem vendia, os senhores ou os brancos que vendiam, dava ali uma multa para essas pessoas, e para quem comprava, os negros, e aí ele discrimina, os negros que usassem, que comprassem, tinham uma punição de prisão e de açoite. Ou seja, ele já diferenciava o grupo que era punido, o jeito que era punido pela cor, inclusive.
A proibição, aqui no Brasil, ela teve grande parte do movimento foi continuar a escravidão. A escravidão foi abolida ali em 1884, 80, por aí. 50 anos antes tinha sido criada a lei do Pito do Pango, mas a partir do momento que você diz, não, esse pessoal aqui não é mais escravizado, mas eu quero continuar dominando esse grupo. Eu não quero simplesmente. Não é porque ele saiu da escravidão, e a gente sabe disso até hoje, inclusive, não é porque esse grupo saiu da escravidão que tem direito a fazer tudo, que pode fazer tudo, que é bom para fazer tudo. Então, eu preciso criminalizar algo que está relacionado àquele grupo para poder continuar exercendo poder sobre aquele grupo. Essa é a ideia da criminalização. E isso não aconteceu só com a maconha. Isso já aconteceu, inclusive, com o café, por exemplo. Algumas centenas de anos antes, os muçulmanos, em Meca, o consumo de café foi proibido. E aí o consumo de café foi proibido, em teoria, porque fazia as pessoas pensarem, coisa que vocês provavelmente ouviram falar sobre a maconha também. Curiosamente, uns 150 anos depois, foi proibido em outra região não islâmica, o café também, já com outro argumento, que era que fazia que as pessoas estimulassem, né, que incentivava o comportamento e a religião islâmica. Ou seja, é o oposto, não tem nada, não tem nem sentido. Como é que num canto o Islã proíbe, porque é radical, e no outro proíbe porque parece o Islã? Não tem cabimento. Então, assim, a proibição de qualquer coisa sempre vem com uma justificativa, que nem sempre é verdadeira. Outra coisa que a gente escuta muito falar quando a gente fala sobre maconha foi a maconha chegou no Brasil com os negros e os escravizados, chegou também. Mas sabe quem mais trouxe a maconha para o Brasil? Quem mais trouxe o cânhamo para o Brasil? Os portugueses. Então, os portugueses, inclusive, por volta de 1600 e 1700, a gente tinha decretos da coroa portuguesa obrigando o cultivo de cânhamo. Porque o cânhamo ele era utilizado para fazer tecido, era utilizado para fazer papel. As suas sementes elas podem ser utilizadas na alimentação, podem ser utilizadas para fazer óleo para lamparina, por exemplo. É uma época que não tinha energia elétrica ainda, né? Pode substituir o algodão em qualquer contexto. Inclusive, não só aqui no Brasil. George Washington, quando foi presidente dos Estados Unidos, tinha uma determinação presidencial de que quem tinha uma quantidade X de hectares tinha que cultivar cânhamo em um percentual daqueles hectares. Ou seja, o cânhamo ele já vem na nossa história, inclusive sendo incentivado, seja para uso industrial, seja para uso medicinal, porque se vendia na farmácia no Brasil cigarros Grimaud, cigarrilhas Grimaud, né? Francesa, importada, muito cara, mas era vendido na farmácia com pH à época. Né? Que hoje, você comprar um cigarro, já foi uma segunda revolução. E aí, quando você fala de toda essa mudança, de toda essa história, você pensa, pô, mas alguma coisa boa deve ter. Eles devem ter proibido a planta porque faz mal à saúde. E aí já foi remédio, já foi droga, já foi remédio de novo, e isso vai mudando de acordo com a realidade em que a gente está inserido, de quanto essas pessoas sofrem e até mudarem de opinião. Né? Trotsky dizia que toda revolução ela é impossível até ela ser inevitável. E aí, quando você pega uma planta que vem há milhares de anos ajudando as pessoas, e você diz, ei, pode mais não. Não pode. Não pode, se plantar vai ser punido, se vender vai ser punido, se usar vai ser punido. E você tira isso da população com algum objetivo, você começa a gerar uma repressão e as pessoas reprimidas, conforme essa repressão vai aumentando, conforme esse sofrimento vai aumentando, conforme essa dor vai aumentando, tem uma hora que aquela população não aguenta mais. E vem uma segunda revolução, que não necessariamente é uma revolução violenta. Pode ser simplesmente uma revolução de informação, de conhecimento, de provas de que todo aquele discurso de que vai matar neurônio, vai fazer mal, vai fumar, vai matar a família, etc., 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 era mentiroso. Eu considero como uma revolução também, porque é uma revolução de verdade, é uma revolução de informação, é uma revolução que muda completamente o que se pregava, o que se trazia, o que se divulgava.
Então, a gente tem a questão da proibição e sabe que não tem relação com a saúde. E tem relação com o quê? A gente tem relação com basicamente duas coisas. Uma, o racismo, como a Bianca falou, porque eu quero continuar mandando, prendendo, controlando aquele grupo que agora está, entre aspas, entre grandes aspas, livre. Não é mais escravizado. Mas eu quero continuar controlando, eu quero continuar punindo, eu quero continuar mandando, eu quero continuar aterrorizando esse grupo. Então eu vou pegar um comportamento, né, que faz com que eles lembrem da terra natal deles, que faz com que eles consigam ainda ter um uso religioso, ritualístico. E você imagina se hoje, numa escala 6x1, num trabalho onde você passa 12, 14, 16 horas, se não trabalhando diretamente, mas indo, voltando, pensando, trabalhando, quando você chega no final do dia e você usa um óleo, acende um baseado, come um gami, se para você, nas condições que você tem hoje, que teoricamente são dignas, se, pelo menos se comparado com a escravidão, com certeza. Não que sejam dignas propriamente de fato, mas é menos pior. E se nessas condições de hoje é um alívio muito grande chegar em casa e poder desligar e poder usar a planta da maneira que for para trazer esse descanso, esse alívio de dores, essa concentração, conseguir dormir melhor, ter menos pesadelo, etc. Imagina como era a vida de uma pessoa, de um ser humano, que não tinha hora de descanso, não tinha direito à alimentação, apanhava, sentia dor o tempo todo, porque era um trabalho extremamente braçal, pesado, desumano. Não tinha acesso a remédio, não tinha acesso à farmácia, não tinha atestado, não tinha nada. Ele disse, mas é porque eu estou com dor. Problema, né? Então vai apanhar para ver se a dor passa. E aí você tem em casa uma planta que você trouxe, que veio junto, e aí usavam, disfarçavam, plantavam junto da cana, plantavam junto do cânhamo, tentavam esconder ali, para poder permanecer com aquilo. Mas era uma planta que, além de trazer essa ligação ritual, essa ligação com as origens, também era uma planta que aliviava, também era uma planta que tirava dor, também era uma planta que ajudava a sair do sofrimento, que era utilizada para muitas coisas. E ser utilizada para muitas coisas não é novidade. A gente tem aí tem por volta de 5.000 anos de uso registrado, escrito, de uso medicinal da planta. Escrito. E aí tem coisas mais antigas do que o uso escrito, né? Como, por exemplo, uma jovem que foi submetida a uma cirurgia e lá no ventre dela está um frasco, como se fosse aqui no Ceará, seria uma cumbuca cheia de resíduos de cannabis que foram queimados, porque durante a cirurgia ela usou a cannabis, por exemplo, para conter a dor. E aí, infelizmente, veio a falecer, mas foi enterrada junto ali naquele contexto médico/ritualístico. Porque quando você vai puxar mais ancestralmente, fica até difícil de separar uma coisa da outra, né? Porque a gente fala de cura, fala de melhora, fala de saúde, e lá atrás não era ciência, era vir de cima, né? Ou de baixo, ou de onde que seja. Mas era uma coisa mística. Então você tinha essa ritualística misturada com isso. E por que é que essa relação da planta com o homem ou do homem com a planta é tão antiga? E pediram para falar de receptores, entre receptores e proibicionismo. A história, vai, os caras caiu até o negócio aí, ó. Derek, por favor. Boa tarde, inclusive. Entre receptores e proibicionismo. E aí a gente pergunta, por que é que a planta funciona para tanta coisa? E não só funciona para tanta coisa, funciona em bicho, em gente, em cachorro, em cobra, em papagaio, passarinho, vários pets, né? Porque os vertebrados, e aí entra todos os pets, entra boi, entra vaca, entra cavalo, entra gato, todo mundo, inclusive até algumas abelhas, que tem um sistema mais rudimentar, mas todos os vertebrados, incluindo nós, temos o sistema endocannabinoide. E aí, quando foi ali, em 1960, nessa faixa, pensa assim, em sistema endocannabinoide, a gente pensa em CB1, CB2 e que são dois receptores, e 2 canabinoides endógenos que a gente faz, que é a anandamida e o AG2.
tá? Que eu não vou, não se preocupem, eu não vou ficar falando sobre isso. Eu só quero que vocês entendam que a gente tem um sistema que é a gente, todos os vertebrados, que é equivalente, né, produz substâncias equivalentes às que a cannabis produz, e por isso a cannabis, mimetizando, né, imitando esses compostos, consegue melhorar diversas coisas. Porque esse sistema é um sistema regulatório. Ele serve para regular o sono, o apetite, a dor, o estresse. Ele é um sistema de resposta ao estresse. Acho que acaba bonito, de resposta ao estresse, não estresse crônico, seja estresse por fome, seja estresse por dor, seja estresse por sono inadequado, etc. Então, e aí, hoje, né, se fala mais do que sistema endocannabinoide, se fala em endocannabinoidoma. E você tem 20, 30 receptores, 20, 30 enzimas, coisas muito, muito maiores e que muito provavelmente ainda você vai descobrir muito. Né? A gente tem 2, 3, 4 canabinoides descobertos no último ano. Então, assim, a gente tem cada vez mais o que aprender. Eu não vou chegar aqui e vou dizer assim, a cannabis serve para tudo, melhora tudo. A cannabis não cura nada. Isso é uma coisa que eu costumo dizer, não cura. A cannabis não cura. Mas ela traz qualidade de vida. Ela traz alívio de sintoma. Ela traz melhora do sono. Ela traz melhora do humor. Ela faz a pessoa, muitas vezes, perceber que está viva. Não está só sobrevivendo. Está vivendo. Está sentindo alegria. Está lutando. Está crescendo. Está voltando, está percebendo o mundo ao redor. E isso é muita coisa. Porque o objetivo de quem proíbe é justamente o contrário. É não querer que as pessoas vejam, não querer que as pessoas escutem, não querer que as pessoas percebam o que é que está acontecendo. Quando você para um minuto e vai tentar avaliar o que é que está acontecendo de fato, por que é que está proibido, por que é? E aí a história, né? 2 motivos. Dinheiro, tá? Produtores de algodão tinham interesse, algodão e petróleo, tá? Petróleo, nylon, e aí o cânhamo tanto substitui o nylon e o plástico como o algodão. Então havia um interesse financeiro muito grande, porque eram grupos dominantes na época. Alguém me diz como é que está o tempo, que eu não sei não, tá? Inclusive, se quer se deixar, eu vou falar aqui... 3 minutos, tá bom, obrigado. Porque se for deixar aqui, eu vou ficar falando. Então, havia, nessa época, o interesse financeiro dos grupos do algodão e do petróleo, tá? E, o outro lado, racismo. Tá? Até 1930, mais ou menos, nessa faixa de 1930, estava acontecendo a lei seca nos Estados Unidos. Então, se você disser assim, não, mas o álcool tem motivo de saúde. Beleza, concordo. Só que aí perceberam 2 coisas. Uma, proibir o álcool não resolveu nada. Não resolveu nada porque as pessoas continuaram usando, inclusive aumentou muito a mortalidade, porque começou a ter intoxicação por metanol, coisa que a gente tem até hoje, inclusive, porque houve produção clandestina. E a outra coisa foi que estava afetando quem não devia, que era quem? Quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro também bebia. Quem tinha dinheiro também queria beber. Então o pessoal disse assim, ei, pode parar com esse negócio de saúde aí que não está dando certo não, pode parar. E aí um rapaz chamado Harry Anslinger, americano, que foi quem criou a narcóticos lá, claramente, sabidamente racista, precisou de um novo motivo para dar continuidade a esse investimento, a esse aporte financeiro que a lei seca trouxe, né? Para continuar essa guerra. E aí ele escolheu quem? Inclusive inspirado pelo Brasil, que foi o primeiro a proibir. Tá? Escolheu, dentre outras, obviamente, a maconha. E aí a maconha estava relacionada aos negros, aos indígenas, tanto brasileiros como americanos, e aos chicanos. Tanto que, se você pegar nos Estados Unidos, o termo pejorativo para maconha, para cannabis, é marihuana, que associa a quem? Aos mexicanos, que era o grupo que eles queriam controlar, que era o grupo que eles queriam reprimir. Né? Aqui, o nome cânhamo foi transformado em maconha como termo pejorativo, também por ter uma conexão com os africanos, com os escravizados, então também para associar isso ao grupo
negativo, ao grupo ruim, ao grupo que fazia mal, ao grupo que, se sua filha usar maconha na festa dos negros, ela vai querer estar com eles. Se a maconha faz com que os negros achem que são tão bons quanto os brancos. Isso não é corte, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando isso, tá? Isso são matérias da época. As matérias de quando você tinha 1930, 1940, 1950, 1960 eram nesse sentido. Tem um filme chamado Reefer Madness, A Loucura do Baseado, que mostra justamente isso. Eu não sei se vocês viram já o desenho do Pateta, que ele é um excelente cidadão, e aí, quando entra atrás do volante do carro, vira um psicopata. A ideia do Reefer Madness é mais ou menos essa. É o cara cidadão de bem, e aí fuma um baseado, e pronto. Vai matar a família, vai querer trucidar todo mundo, vai querer fazer isso. O problema é que, quando você assiste um filme desse, ou quando você vê um ProErd da vida, por exemplo, e depois você vê que seus amiguinhos que fumaram maconha não ficaram daquele jeito, você começa a questionar. Rapaz, será que isso aqui faz mal mesmo? Porque eu nunca vi acontecer nada disso que eles falam. Nunca vi acontecer nada disso que eles pregam. E aí você fica questionando. Não estou dizendo que a proibição incentiva a pessoa a usar. Mas a desinformação, com certeza. A mentira, com certeza. Porque, tu não pega nisso aqui não, que se tu pegar, tu vai morrer. Peguei, não morri. Por que é que todo o resto que eles falam é verdade? Só não isso. Né? Isso faz com que as pessoas pensem. Eu não estou dizendo aqui que tá usando maconha vai fazer você pensar. Não estou dizendo isso. Mas, apesar de grupos socialmente associados à maconha foram tidos como grupos questionadores, como os grupos revolucionários. Sejam os escravizados que queriam se libertar, sejam os hippies, né? Quem quer que seja. São grupos que questionam a ordem, que questionam o status quo, que questionam o que está impactado, que está impulsionado, que está forçado para a população. Então, número 1, guerra de drogas está funcionando, vai continuar funcionando, infelizmente, vai demorar muito para mudar. O meu tempo acabou. Eu fico muito feliz de ter sido convidado e de estar num movimento no Ceará, tá? Que é uma cidade que tem, sim, muitos grupos importantes. O Ceará Saúde Livre está aqui para mostrar isso. E o nosso próximo passo é mais um pedaço do documentário do CSL. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde.